Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração do Senhor. E hoje nós vamos compartilhar aqui, continuar, na verdade, compartilhando nossa reflexão aqui no Salmo de número 37. Nós vamos ver a segunda parte aqui, dessa meditação, dessa reflexão. E vamos meditar dos versos 12 ao 40. Então, quero ler, nós vamos orar e depois nós vamos pensar em algumas coisas aqui a respeito desse trecho do Salmo 37. Amém? Vamos então, se você tem sua Bíblia aí, eu peço que você abra no Salmo 37. Nós vamos ler dos versos 12 ao 40. Vamos lá então, Salmo 37. Verso 12. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia do mal e se fartarão nos dias da fome. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, sim, como fumaças se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara seus santos, pois serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que é reto. A lei do Senhor, a lei do seu Deus, está no seu coração, seus pés não vacilarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra, e verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de lermos a tua palavra, de adorarmos o Senhor e ouvirmos a tua voz. Pedimos que o Senhor nos auxilie nesse tempo, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos ajude a entender os teus planos, os teus propósitos por meio da tua palavra. Nós dependemos do teu Espírito para entendermos as Escrituras e nos submetemos a Ele para que Ele nos conduza pelo caminho da verdade. É isso que nós te pedimos em relação à tua palavra que será ministrada hoje. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem.
já compartilhamos algumas coisas aqui a respeito deste salmo, né? Salmo 37, né? E nós, de acordo com o que conhecemos e o próprio Deus fala na sua palavra, nós entendemos e sabemos que Deus é soberano e que ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas na terra, né? E não há nada que na terra ou nos céus não estejam debaixo do seu controle, não estejam debaixo do seu governo. Mas nós também, né, vivemos, e isso faz parte da história da humanidade, nós vivemos tempos sombrios, né? Haja vista o que está acontecendo no mundo exatamente agora, a respeito ali da Rússia, Ucrânia e todo o mundo, de alguma forma, envolvido nisso. Né? São tempos sombrios. E os tempos sombrios, eles tendem a lançar uma nuvem escura sobre o nosso entendimento, nos fazendo questionar até mesmo a veracidade do governo e da soberania de Deus. Né? Nós, muitas vezes, ficamos duvidando desse governo e duvidando dessa soberania diante do avanço da impiedade, diante do avanço da maldade. E isso gera uma obscuridade na nossa mente, no nosso coração. Né? Em tempos assim, nós precisamos de clareza, nós precisamos, de fato, ter a nossa mente iluminada, ter os nossos olhos abertos para a realidade. E nós precisamos de sabedoria também para lidar com os desafios, né, que o confronto entre o reino de Deus e o reino de Satanás manifestam nesse confronto que percorre todos os séculos, né, desde, na verdade, da criação. Né? E nós, como seres humanos, estamos envolvidos, né, no meio dessa batalha. Né? Por isso não é novidade, né, o fato de nós estarmos no meio desse confronto entre Deus e Satanás. Como que a gente percebe esse confronto? Né? Quando nós vemos o confronto entre o injusto e os que foram justificados por Deus através de Jesus. Quando nós vemos o confronto entre os que confessam a fé e a confiança em Deus e aqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra. Nós vemos esse confronto entre os que estão buscando uma vida de santidade e pureza e aqueles que querem viver no pecado e na promiscuidade. Né? Esse salmo ele vai mostrar justamente como o avanço da iniquidade desafia a soberania de Deus na humanidade ou entre a humanidade. Desculpa, deixa eu tomar uma água. Então, nesse salmo, o justo, né, ele é instruído em como lidar, ou em como ele deve lidar com a maldade e a prosperidade dos malfeitores, dos perversos. Mas é um grande desafio também, pois, assim, de uma forma tendenciosa, né, de acordo com a nossa carne, nós olhamos para o que acontece, né, no nosso dia a dia, nós olhamos para o que acontece de imediato, né, e a conclusão que a gente acaba chegando, né, a visão que a gente acaba tendo de tudo que a gente vê acontecendo ao nosso derredor, quando nós percebemos o ímpio prosperando, aquele que é impiedoso, aquele que é perverso prosperando, avançando, né, nas suas atitudes ímpias e injustas, a nossa visão não é muito animadora, né? Na verdade, a gente fica desanimado, porque a gente luta, a gente batalha, a gente se esforça para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, e na realidade a gente acaba vendo que quem acaba desfrutando de uma vida mais tranquila parecem ser os justos, né? E a pergunta que sempre vem à nossa mente é:
quando Deus fará justiça? Né? Ou por que Deus permite que os perversos prosperem e oprimam os que vivem na justiça? Muitas vezes essa pergunta vem à nossa mente, vem ao nosso coração. Por que prospera o ímpio? Por que nós sofremos tanto, uma vez que estamos buscando viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus? Então, nesse longo trecho, né, que nós acabamos de ler, do verso 12 ao 40, e na realidade em todo o Salmo 37, Davi ele vai apresentar cada questionamento que obscurece o nosso entendimento, mostrando a realidade presente e a realidade futura, buscando também nos conduzir para olharmos para a realidade presente com a perspectiva da realidade futura. Dá para entender? Davi procura mostrar a realidade do que acontece agora, com os ímpios prosperando, com os perversos avançando sobre os justos, sobre como ele mostra como que os perversos, né, aqueles que não creem em Deus, conseguem estabelecer não só a sua vida, mas também estabelecer os seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, em detrimento e em prejuízo da vida daquele que busca uma vida de santidade e pureza. Mas ele chama o justo, ele chama aqueles que creem em Deus para olharem para o que Deus está fazendo e não para o que o justo está vivendo, o injusto está vivendo. Além disso, fica claro também em todo esse trecho, né, como a vida daqueles que creem em Deus ficará cada vez mais difícil e duro. Então, e dura, né? Davi ele não vai esconder aqui a dificuldade que nós vamos enfrentar ou que nós enfrentamos. Ele mostra que nessa vida presente, a vida vai ficar cada vez mais dura. Por quê? Porque, por um lado, o perverso está avançando, e, por outro lado, aquele que quer viver uma vida santa, pura e agradável a Deus, vai continuar sendo oprimido por aqueles que vivem longe de Deus. Então, isso em nada, nós podemos perceber nesse salmo, em nada pode afetar a nossa esperança, a nossa fé e a nossa convicção da presença de Deus em nossas vidas. Porque é justamente a presença de Deus que vai nos fortalecer. É justamente a presença de Deus que vai gerar em nós a fé necessária para continuarmos firmes. É isso que Davi está mostrando aqui para nós nesse salmo. E aí o que nós percebemos, né, em todo esse trecho, né, dos versos 12 a 40, é que Davi vai intercalando as ações e intenções dos perversos com a instrução de como os escolhidos de Deus devem lidar com cada uma dessas situações, né? Além de mostrar também onde a esperança dos justos deve estar ancorada. Então, o que nós vemos nos versos 12 ao 17? Eu não vou ler tudo, um ou outro verso eu vou ler, né, porque é um trecho bastante extenso, mas eu vou fazer uma reflexão aqui por blocos de versos, tá? Então, o verso 12 ao 17, ou no verso 12 ao 17, os perversos, eles claramente buscam, não só claramente, mas constantemente, eles buscam destruir a ordem que Deus estabeleceu para que o homem viva. Então, o propósito do perverso, nesses versos, e Davi deixa isso muito claro, é destruir a maneira como Deus estabeleceu que o homem deveria viver. E nós percebemos isso claramente nos nossos dias. Todos os princípios que Deus estabeleceu para nós vivermos, a maneira como Deus exige que a gente viva, está constantemente sendo atacada por aqueles que não creem em Deus. Está constantemente sendo confrontada por aqueles que dizem que a fé cristã é um prejuízo para a humanidade. E, na realidade,
Por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele confronta o pecado, ele confronta a perversidade, ele confronta o modo de vida injusto que a humanidade como um todo vive. Então, de fato, sim, o evangelho e a palavra de Deus é um prejuízo para a vida perversa. É um prejuízo para a vida dos corruptos, é um prejuízo para a vida do mentiroso, é um prejuízo para a vida daquele que vive uma vida carnal. Então, o propósito dos perversos é eliminar o modo de vida que Deus estabelece por meio da sua palavra. E, constantemente, eles tentam também fazer com que todos esses princípios de Deus sejam arrancados da sociedade, sejam tirados da mente e do coração da sociedade como um todo. Então, tudo que se refere a Deus e aos seus princípios, o perverso, ele quer destruir, ao mesmo tempo que ele quer desconstruir os dogmas cristãos que estabelecem, né, e que pavimentam a nossa vida aqui na Terra. Mas Davi ele vai mostrar que os perversos não conseguem ter êxito nesse propósito, porque Deus frustra todas as suas tentativas, todas as tentativas dos perversos. E nisso Deus vai promovendo sucessivas derrotas ao longo da história da humanidade para os perversos, porque historicamente os perversos vão sendo destruídos nessa tentativa de arrancar os princípios de Deus do modo de vida da humanidade. Veja que nos versos 12 e 13, ou veja como nos versos 12 e 13, como o perverso vai tramando, né, contra o justo e como Deus ri, né, dos perversos, pois os planos dos perversos jamais serão bem-sucedidos. É isso que nós vemos de forma muito clara. Nos versos 14 e 15, né, o que nós podemos perceber aqui? Como que Davi trata com isso? Né? Davi mostra que todas as armas dos perversos se voltarão contra eles próprios. Então, tudo que o perverso ou que os perversos vão tramando, tudo que os perversos vão maquinando contra os justos, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, se voltarão contra eles para destruí-los. É como se fosse uma autodestruição. E realmente é isso que acontece, uma autodestruição, porque todas as armas que os perversos utilizam para minar ou destruir a vida dos que são justos e os princípios de Deus se voltarão contra eles. Mas a questão que nos pega, né, e desafia é a seguinte: eu trabalho, eu luto, eu me esforço, e o que me resta é somente viver com o mínimo necessário para eu sobreviver. Ou somente tendo alguns lampejos momentâneos de prosperidade, é isso que me resta? Esses são os questionamentos que Davi, na verdade, está respondendo quando ele está tratando desses assuntos, quando ele faz essa comparação entre a vida do injusto e a vida do justo. Aquele que é justo, aquele que busca viver de acordo com Deus, ele chega a pensar dessa forma. E muitas vezes a gente também pensa. Eu estou lutando, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando aqui para viver de acordo com a palavra de Deus, tenho alegria em fazer isso, mas quando eu olho para mim em comparação com a vida que o injusto está vivendo, eu percebo que eu estou vivendo com o mínimo e eu pouco tenho momentos de prosperidade ou momentos de alívio na minha vida. Esse tipo de pergunta, como eu disse, passa pela nossa mente. E qual é o problema desses questionamentos? Né? Nós aprendemos nas Escrituras, né, e também nos ensinos que nós
temos que tomar muito cuidado com determinados questionamentos que nós fazemos para nós mesmos e para Deus. Mas o grande... E por que isso? Porque esses questionamentos, eles abrem precedentes para nós cogitarmos uma vida fora dos princípios de Deus. Percebe? Quando a gente começa a fazer esses questionamentos e nos concentramos muito nesses questionamentos, a gente abre precedentes para que a gente cogite uma vida fora dos princípios de Deus. A gente acaba cogitando a possibilidade de uma vida desonesta para satisfazermos os nossos próprios desejos e obter sucesso, bens e prosperidade nesta vida, em detrimento àquilo que Deus está nos proporcionando. Mas no verso 16, Davi mostra que é muito melhor ter poucos recursos e ser sábio do que ter prosperidade e poder e ser perverso. Olha só o que diz o verso 16. Ele diz assim: o pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. Então é com base nisso que Davi ele vai orientando, né, os seus leitores, e Deus vai nos orientando de como nós devemos conduzir a nossa vida, para onde nós devemos olhar. Nos versos 18 ao 20, nós vemos Davi mostrando, né, ou Deus através de Davi, mostrando como deve ser a nossa, ou onde deve estar a nossa atenção a cada dia. Então, os versos 18 ao 20 mostram como Deus vê com atenção tudo aquilo que diz respeito a nós. Nada do que passa na nossa vida está alheio aos olhos de Deus. Deus está atento a tudo o que nós estamos vivendo, e Ele próprio cuida de nós. O próprio Deus cuida dos seus escolhidos nesse tempo presente. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, sujeitos a todas as coisas que nós estamos sujeitos, vivendo momentos e tempos de limitações em várias áreas da nossa vida, não só na área material, financeira, mas também na área emocional, na área até de saúde. E esses versos 18 ao 20 mostram como Deus está atento para todas essas questões, como Deus está atento para o sofrimento e as lutas dos seus escolhidos nesse tempo presente, mas também como Deus cuida, está preservando aquilo que diz respeito à eternidade. Mas os ímpios não podem contar com mais do que as misericórdias de Deus nesse tempo presente. Eles não podem ter e não conseguem ter esperança de um futuro. Toda a esperança deles está restrita e limitada a este tempo, a esta vida. Né? A falta de arrependimento, né, os levará a perecer eternamente. Mas Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando daqueles que foram escolhidos por Ele. Deus está cuidando daqueles que Ele escolheu para a salvação. O verso 19 fala, né, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são íntegros, não ficarão frustrados no dia mau e se fartarão nos dias da fome. Mesmo com as limitações, Deus vai prover mantimento para aquele que está necessitado e que confia nele. Veja que quando ele fala aqui do dia mau, eu me lembro justamente de Jesus, né, falando com seus discípulos, né, que nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal, tem as suas próprias dificuldades, tem as suas próprias lutas. Mas por que Jesus fala isso, né, que cada dia tem o seu mal? Nós temos que, evidentemente, observar o que a Bíblia fala em toda a sua extensão. E a sabedoria bíblica nos mostra que nós não temos que nos preocupar com o dia mau, justamente por causa das misericórdias de Deus. A Bíblia nos diz, através de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
né? Significa, eu já falei sobre isso aqui, que as misericórdias de Deus, antes mesmo do dia nascer, Deus já está providenciando aquilo que nós precisamos para viver. Agora, o ímpio, né, aquele que é perverso, ele só conta com essa misericórdia, com a ação de Deus que momentaneamente não lhe dá aquilo que ele merece. Mas aqueles que confiam no Senhor, além de terem as misericórdias do Senhor e se alegrarem por isso, ele também pode desfrutar da graça de Deus. Os ímpios não podem desfrutar da graça de Deus, não conseguem desfrutar da graça de Deus, porque eles decidem rejeitar a palavra de Deus. Eles decidiram rejeitar o caminho que Deus está propondo para que eles vivam. Então, não é possível que o ímpio, que o perverso, desfrute plenamente da graça de Deus, pois ele pode desfrutar momentaneamente da misericórdia de Deus. E enquanto ele desfruta da misericórdia de Deus, ele tem a possibilidade de Deus lhe dar a condição de também se arrepender. Mas se ele não se arrepender, o seu futuro será de eterna perdição. Amém? Está dando para entender aqui? Davi ele vai fazendo esse contraponto entre a vida do perverso e a vida que aqueles que confiam no Senhor têm. No verso 21, Davi ele mostra claramente o caráter do ímpio e como o ímpio lida com seus costumes, né? Com seus costumes, não, com os compromissos que ele assume. O verso 21 diz assim: o ímpio toma emprestado e não paga, né? Mas o justo se compadece e dá. Então, isso mostra mais um contraste aqui entre o injusto, entre o ímpio, entre aquele que é perverso, um contraste de caráter, né? Entre eles e aqueles que vivem segundo a palavra de Deus. Essa diferença de caráter, né, fica muito mais evidente durante o restante de todo este salmo, né? E também em outros salmos, como a gente também vê em Provérbios, Eclesiastes, etc. Né? Na verdade, em toda a Bíblia, esse contraste é muito evidente. Mas Davi, ele no verso 37, desculpa, no Salmo 37 aqui, ele deixa isso cada vez mais evidente, esse contraste de caráter. Vou tomar mais uma água aqui. Os versos 23 a 26, Davi, ele vai mostrar, né, de onde vem a retidão e a força do justo. Mais uma vez, chamando a atenção dos seus leitores para que eles entendam da onde que eles obtêm força para viver, da onde que eles obtêm esperança e da onde que eles obtêm a fé necessária para viver em tempos obscuros, em tempos sombrios, como os tempos que nós estamos vivendo e que eles também estavam vivendo ali. Esta força vem do Senhor, que não abandona os seus filhos, que não abandona os seus escolhidos. E não só os seus escolhidos, mas também os descendentes deles. O verso 26 faz um forte contraste, né? Mais uma vez, né, com o caráter, né, entre o perverso e o justo, e o resultado que o justo obtém por confiar em Deus, né, por sua conduta pautada pelos princípios de Deus, e o fim, evidentemente, que está implícito naqueles que não conduzem sua vida segundo a vontade de Deus. A descendência do justo tem assegurada as bênçãos de Deus. Já a descendência dos perversos não tem essa bênção assegurada. Então, no final de tudo, o que de fato traz esperança, traz força para o justo é o próprio Deus. E Deus abençoa não somente o justo nesse tempo, preservando sua vida, fortalecendo, trazendo aquilo que é necessário, providenciando tudo que ele precisa para viver, dando a esperança para que ele viva nesse tempo presente, mas Deus também abençoa a sua descendência, abençoa a sua casa, abençoa os seus filhos. Já o perverso que
decididamente resolve viver fora dos princípios de Deus e rejeita a Deus, a sua palavra e o seu escolhido, este não pode ter essa esperança e os seus descendentes também não podem. O perverso não pode desfrutar dessa certeza, da certeza de que a sua descendência será abençoada por Deus. Diante disso, Davi reforça, né, nos versos 27 a 33, os conselhos que ele deu nos versos 3, 7 e 8. Então, olha só o que ele diz nos versos 27 e 28. Afasta-te do mal e faz o bem. Então, veja, diante do cenário que Davi está apresentando, né, relacionado ao que o justo tem no Senhor e o perverso tem nesta vida presente, ele diz, afasta-te do mal e faz o bem, e terás morada permanente. Verso 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então veja como ele conclui esses versos, né, reforçando esta verdade. Vemos também nesses versos, né, a sabedoria que Deus concede aos que confiam nele, para que eles possam fazer distinção entre o que é correto e o que não é. Entre o que é temporário e o que é passageiro, né? Entre o que é passageiro, né, nesta vida e o que é eterno, na verdade. Né? Eu falei aqui entre o que é temporário e o que é passageiro, na verdade é só a mesma coisa, né? Mas entre o que é temporário e o que é eterno. Entre o que é ilusório e o que é real, entre o que é verdadeiro e principalmente quais são os fundamentos que levam os justos a fazerem o bem e rejeitar o mal. É isto que esses versos e a sabedoria de Deus proporcionam para aqueles que confiam nele. E o que é? Quais são os fundamentos da sabedoria que a Bíblia nos ensina? É o temor e amor a Deus. É o temor ao Senhor e o amor a Ele. Os justos sabem que o Senhor, que do Senhor vem a sua força e a capacidade para viver uma vida reta. Não é o esforço humano que nos leva a viver uma vida reta. Não é o simples desejo de obter bênçãos aqui na Terra que nos leva a viver uma vida reta. Como, infelizmente, alguns, erroneamente, acabam classificando. Eles fazem determinadas coisas que a Bíblia nos ensina que devemos fazer, mas não por causa do amor e temor a Deus, mas porque eles querem obter algum benefício nesta vida. Né? Então, alguns ofertam, por quê? Porque eles querem ter 10 vezes mais, querem ter 100 vezes mais. Não é porque eles estão preocupados com a obra de Deus, não é porque eles estão preocupados com o sustento da obra de Deus. Não, eles estão preocupados com os seus próprios benefícios, eles estão olhando para o seu próprio umbigo. Eles dão porque eles querem ter mais, não porque eles amam a Deus ou porque temem a Deus. Consegue perceber essa diferença? Aqueles que amam a Deus fazem o que fazem, vivem uma vida justa, vivem uma vida reta por causa do amor que têm a Deus e não para obter condições melhores de vida aqui neste tempo presente. Então, eles sabem que a força para viver dessa maneira vem do próprio Deus, não vem da sua própria carne, porque a nossa carne ela é egoísta, a nossa carne ela se inclina para aquilo que diz respeito a si mesmo. Eles sabem, os justos sabem que o Senhor cuida deles em todo o tempo, que o Senhor os protege e que o Senhor garante bênçãos também nesta terra, mas não pela rejeição a Deus e seus princípios. Eles sabem que se rejeitarem a Deus, Deus não vai abençoá-los, ou mesmo que eles tenham prosperidade nesta vida, eles não vão se firmar numa rejeição a Deus para obter prosperidade nessa vida. Eles sabem e têm consciência de que Deus também os abençoa nesta terra, que Deus os abençoa nesta vida e que Deus dá prosperidade. Mas a prosperidade que eles obtêm a partir da comunhão com Deus tem um propósito completamente diferente da prosperidade que os ímpios têm nesta vida. É isso que Davi vai mostrando
né? E é esta a verdade que está patente, está viva no coração daqueles que vivem segundo a sabedoria, segundo o temor a Deus e segundo o amor que tem por Deus. Os justos sabem que todas as empreitadas dos perversos contra a sua vida não será bem sucedida. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Deus não está do lado do perverso. Deus não está daquele que deliberadamente o rejeita. Mas, acima de tudo, o justo, ele rejeita o mal para honrar a Deus. Ele rejeita o mal por causa do seu amor a Deus. Ele rejeita a perversidade porque ele teme ao Senhor. É isso que Davi está apresentando aqui. E com esta realidade, né, também que o justo fundamenta os seus conselhos, né, como ele vai falar aqui no verso 31, né, a lei do Senhor está no seu coração. Desculpa, no verso 30. Ele fala, né, a boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é reto. O que isso significa? Significa que o justo fundamenta os seus conselhos na sabedoria de Deus. Ele fundamenta os seus conselhos, as suas palavras, na lei perfeita que está guardada no seu coração, como ele diz no verso 31. A lei do seu Deus está em seu coração, seus pés não vacilarão. Aquilo que conduz a vida do justo, aquilo que conduz a vida daquele que foi escolhido por Deus, está na palavra. E na palavra, o justo medita dia e noite, como nós já vimos no Salmo de número 1. Amém? Nos versos 35 e 36, mais uma vez, Davi deixa claro a fragilidade de uma vida sem Deus e como a multiplicação da prosperidade do perverso é passageira. Um dia, o perverso, né, ele está lá vivendo, desfrutando de todas as coisas, né, está no topo, né, da vida, né, está no topo de sua prosperidade, ostentando sua riqueza, ostentando o sucesso adquirido por meio da injustiça e da opressão e da rejeição a Deus, como se todas essas coisas não afetassem a sua vida, como a rejeição a Deus e a palavra de Deus não afetasse a sua vida. Mas no outro dia, a sua existência foi eliminada, a sua existência é eliminada da terra. E ninguém sabe, nem mesmo quem eles foram, ou que um dia eles existiram. Muitas pessoas, milhares, centenas de pessoas que viveram e desfrutaram de uma riqueza aqui nessa terra, de uma prosperidade aqui nessa terra, rejeitando a Deus e vivendo de forma injusta, deliberadamente viveram longe de Deus, rejeitando ao Senhor, que nós nem sabemos mais o nome delas, nós nem sabemos mais que elas estão presentes, ou que um dia passaram por esta terra. Por quê? Porque justamente estas pessoas, né, elas passaram e já não existem mais. Né? O verso 36 diz isso. Mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. O verso 37, já caminhando para o final aqui da sua exposição, né? Davi mais uma vez exorta os justos para olharem para o lugar certo e para não só para as pessoas certas, mas para a pessoa certa, que é o próprio Deus. Mas veja que como ele coloca aqui o verso 37, atenta para o homem íntegro. E aqui, mais uma vez, ele vai fazer vai chamar a atenção dos seus leitores para fazer uma distinção. O momento que Davi está vivendo e para quem Davi está se dirigindo são pessoas que estão ali meio que ponderando, né? Olhando para a vida do injusto, olhando para a vida, para a sua própria vida e ali considerando a possibilidade de viver longe de Deus, porque os injustos estão vivendo uma vida
boa, e ele está vivendo uma vida de luta, está vivendo uma vida difícil. Ao mesmo tempo, ele vê a opressão que ele sofre por conta do injusto, porque ele está vivendo uma vida santa, está buscando viver uma vida santa e pura. E aí, então, Davi está escrevendo para essas pessoas. Davi está se dirigindo a essas pessoas. E aqui ele fala, olha, ao invés de você olhar para o ímpio, ao invés de você olhar para o perverso, ao invés de você olhar para a vida que eles estão vivendo e a prosperidade momentânea que eles estão experimentando, olhe para aquele que é íntegro diante de Deus. Atenta para a vida do íntegro. Observa aquele que vive uma vida de retidão. Por quê? Porque há um futuro para o homem de paz. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala claramente sobre isso. Né? Ele vai dizer, ele disse o seguinte, né, que bem-aventurados aqueles que buscam a paz, aqueles que promovem a paz. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui, abrindo um parênteses, que a paz na Bíblia não está simplesmente ou restrita a um acordo entre partes, né? Entre partes humanas, né? Onde eu, por exemplo, tenho posso ter algum problema com você, e aí a gente entra num acordo que eu não encho as suas paciências, você não enche as minhas paciências, e aí a gente a gente vive uma suposta paz entre nós. Não é essa a paz que está fundamentada, sobre qual está fundamentada a palavra de Deus. A paz que está fundamentada a palavra de Deus é a paz do homem para com o próprio Deus. E essa paz só pode ser gerada por meio de Jesus Cristo, por meio do escolhido que Deus, pensando no Antigo Testamento, né, no escolhido que Deus decidiu enviar para este mundo. E no Novo Testamento, essa paz é o próprio Jesus. Jesus é o promotor dessa paz. Jesus é aquele que nos coloca em condição de paz diante de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo estão em paz para com Deus. Tenhamos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que Paulo nos ensina e é isso que nós temos. E é esta paz, justamente, que Davi também está falando aqui. É uma paz que basicamente, fundamentalmente, está relacionada com a nossa comunhão com Deus. Ele, mais uma vez, final do verso 37 aqui. Porque haverá um futuro para o homem de paz. Há um futuro para aquele que está em comunhão com Deus e num relacionamento correto com Deus. Verso 38, ele diz, quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Olha que terrível é o futuro daqueles que rejeitam a Deus, né? E na conclusão desse salmo, Davi reafirma de onde vem a força para que o justo viva e enfrente as duras questões desta vida. O que ele diz? Qual é a conclusão? Ele diz que esta força vem do Senhor. Verso 39, ele diz, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Olha que coisa maravilhosa. Olha como esta realidade, esta verdade traz paz ao nosso coração. Olha como Davi ele conclui este salmo direcionando os olhos e o coração daqueles que estão ali lendo o que ele escreveu para o próprio Deus. Como ele conduz o olhar para fora do olhar dos ímpios, para fora do olhar desse tempo passageiro, mas faz com que os seus leitores olhem para a eternidade, olhem para Deus e confiem em Deus. Verso 40, o Senhor os ajuda e os livra. Que coisa maravilhosa é essa?
quão esperançoso é e quão libertador é nós sabermos que enfrentamos lutas, sabemos que nós enfrentamos as limitações, muitas vezes financeiras sim, muitas vezes materiais, muitas vezes emocionais e até mesmo espirituais, mas quão confortador e libertador é sabermos que nós enfrentamos essas coisas com a ajuda de Deus, nós não estamos desamparados. E com a certeza de que no final o Senhor nos livra. Finalzinho do verso 40. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Aqueles que se refugiam no Senhor têm a certeza e a convicção de que serão libertos por Deus. Concluindo, este salmo nos ensina que nós devemos ter como base central da nossa vida o temor a Deus e o amor ao Senhor. É esse temor que nos fará perceber quão frágil e inútil é compararmos a esperança, a prosperidade e as bênçãos que temos em Deus com os benefícios temporários de uma vida perversa e incrédula. Quando Deus é o centro da nossa vida, nem mesmo as bênçãos, preste atenção no que eu vou dizer, entenda bem o que eu vou dizer. Quando Deus é o centro da nossa vida, nem mesmo as bênçãos que Ele nos dá são maiores que o deleite que temos no próprio Deus. Percebe? Quando Deus é o centro da nossa vida, nossa perspectiva do mundo são definitivamente transformadas. E o nosso maior anseio está na eternidade e não nessa vida temporária. Por isso, nós nos submetemos a Deus e depositamos nossa confiança totalmente no Senhor, em seu governo e em sua soberania. É esta submissão que ordena e estabelece nossa conduta de vida na terra. Nós olhamos para o Senhor e não para o ímpio. Jesus é o nosso padrão de vida e é a Ele que nós imitamos. Nós confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor, como Davi termina esse salmo dizendo aqui, né? O Senhor os ajuda e os livra, Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Nós nos refugiamos no Senhor porque sabemos que Ele é soberano, sabemos que Ele é quem de fato está governando toda esta terra, toda a nossa existência. E em toda e qualquer circunstância, nós louvamos o Senhor e obtemos dele a segurança. É nele que nós encontramos a verdadeira e eterna esperança e alegria, mesmo quando nós temos as limitações que eu já citei aqui, e mesmo quando nós sofremos e enfrentamos dificuldades. Em Jesus e somente nele, nós podemos andar no caminho da sabedoria, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como nós temos visto e aprendido através das reflexões e das exposições em Hebreus. Nós precisamos, então, concentrar a nossa atenção no próprio Deus, tendo também, como o Davi diz aqui nesse salmo, e eu expus aqui, que nós precisamos nos atentar não para o ímpio, não para o perverso, mas para aquele que busca viver uma vida santa diante de Deus. A Bíblia fala que eu sei que muitas vezes é difícil nós encontrarmos, né, principalmente no momento que estamos vivendo, nós encontrarmos pessoas que estão vivendo de modo justo, de modo correto diante de Deus e que têm verdadeiro temor e amor pelo Senhor. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia fala que há pelo menos 7.000. Né? Foi o que ele disse para o profeta. A realidade é que existem muito mais do que 7.000. E o que nós precisamos pedir é que o Senhor nos ajude a enxergar alguns desses que vivem em retidão diante de Deus, para que nós, ao olharmos para a vida dessas pessoas que são fiéis ao Senhor, para a vida dessas pessoas que são os verdadeiros heróis, né? Porque eles não se submetem à imposição deste mundo, não se submetem à imposição do diabo,
Nós temos que pedir que Deus nos ajude a ver e encontrar essas pessoas, porque quando nós encontramos essas pessoas, nós somos motivados a viver uma vida cada vez mais confiante em Deus, uma vida cada vez mais dependente do Senhor, e nós somos motivados também por estes a colocarmos e mantermos nossa esperança somente em Deus. Então, o que esse salmo nos ensina é que nós não devemos olhar para a prosperidade dos ímpios e nos firmarmos nessa prosperidade para compararmos ou termos um pareamento de como deve ser a nossa vida. A prosperidade sem Deus é uma ilusão. A prosperidade sem Deus é uma ilusão. E que os ímpios e os perversos estão vivendo na prosperidade que eles têm hoje é uma ilusão. Isso vai acabar, isso vai ter fim. E a sua descendência, a descendência dos ímpios e perversos, elas não desfrutarão de tudo aquilo que eles estão conquistando. Mas aqueles que confiam no Senhor e se refugiam nele, não só terão suas vidas cuidadas neste tempo, mas terão a prosperidade eterna, perene, constante, que vem do próprio Deus. Por isso, não se iluda quando você vê um perverso prosperando, vivendo aparentemente bem. Porque se ele não se arrepender dos seus pecados, tudo isso vai acabar e ele passará a eternidade longe do Senhor, longe do Deus eterno. Mas se nós mantivermos nossos olhos em Cristo, a nossa esperança será renovada a cada dia, assim como as suas misericórdias são renovadas a cada dia, e nós podemos desfrutar também da graça do Senhor. Amém? Que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você possa viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, cheia de temor, cheia da sabedoria que vem do alto, para experimentar não só as bênçãos de Deus nessa vida, mas também no porvir. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que Ele resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz, e que você possa viver debaixo da comunhão do Espírito, debaixo da graça do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.